A cada domingo, a cada encontro, esse lugar fica cada vez mais lindo, ainda mais florido. E isso é um sinal da boa mão de Deus sobre este lugar, sobre essas famílias, sobre essas vidas, tá? E nós temos ali um pessoal ali também acompanhando o culto. E isso nos faz enxergar a ampla necessidade de nós alargarmos a tenda, alargarmos esse espaço. E cremos que Deus nos presenteará com isso no tempo certo. Amém? Hoje nós encerramos um ciclo de reflexões sobre paternidade durante esses meses ou 2 meses que se passaram, né? Nós conversamos sobre paternidade diante da urgência real, que é a paternidade na vida dessa igreja, na vida do mundo, na vida de pessoas. E esse chamado é urgente para que possamos gerar filhos na fé, para que possamos adotar pessoas. Você que ainda não consegue gerar filhos, você precisa gerar filhos para Deus. O nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento frutífero. Nós devemos adotar pessoas, nós devemos amar pessoas. Mas o fim desse ciclo de reflexões não quer dizer que seja o fim da nossa prática. A prática, ela continua. Essa ação, ela vai continuar de vivermos essa paternidade, de vivermos um amor paternal, de adotarmos pessoas como filhos e como filhas na fé. Amém? E pelo menos duas coisas diante de tudo aquilo que exaustivamente nos foi falado sobre paternidade, duas coisas eu guardei no coração, que a paternidade, ela tem a ver com pelo menos dois ofícios. A paternidade diz respeito a um ofício sacerdotal e a paternidade diz respeito a um ofício pastoral. Você é sacerdote, você é um pastor. E Deus deu a você um pequeno rebanho para você pastorear e para você representar diante de Deus dentro dessas duas funções. E eu queria ler 2 textos com vocês, apenas dentro de um aspecto introdutório, que vem reforçar esse aprendizado que tive diante de tudo aquilo que eu vi da parte de Deus nesses dias e diante daquilo que o Espírito trouxe nas minhas meditações, nas minhas reflexões. O primeiro texto está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E esses textos são 2 textos dentro de um aspecto introdutório que eu queria que vocês lessem e queria eu compartilhar com vocês o que veio ao meu coração sobre paternidade, o que diz respeito à paternidade, diz respeito a um ofício sacerdotal e diz respeito a um ofício pastoral. Assim diz a palavra de Deus em Apocalipse 1:6. Ele nos fez um reino de sacerdotes para Deus, o seu Pai. Ele nos fez um reino de sacerdotes para Deus, o seu Pai. A figura sacerdotal, ele era responsável pela educação do povo e pela representação do povo diante de Deus. Enquanto o profeta era aquele que comunicava da parte de Deus para o povo, o sacerdote é aquele que representava a tribo, o clã, a nação diante de Deus. É aquele que levava a Deus as orações, as petições, que fazia os sacrifícios, que oferecia as ofertas no altar. O sacerdote era aquela figura institucional da parte de Deus para representar o seu povo. E Deus constituiu você como sacerdote da tua casa. Deus constituiu você como sacerdote do seu lar, para você representar a sua família diante de Deus. E isso tem a ver com paternidade. O outro texto que eu queria ler está em Jó. Jó 1, versículo 5. Jó 1, 5.
Quando terminavam esses dias de festa, os filhos de Jó, eles celebravam muito. Todo final de semana tinha um churrasco na casa dos irmãos, né? E matavam boi, as ovelhas, né? Era uma coisa muito farta. E ao fim desses banquetes, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo, ainda de madrugada, e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Então, nós podemos ver que o Jó, ele está desenvolvendo, ele está desempenhando uma figura sacerdotal, está apresentando os seus filhos diante de Deus com ofertas, com sacrifícios, temendo alguma coisa que podia nutrir no coração dos seus filhos contra Deus. Então, essa é uma figura amplamente sacerdotal, que você é um sacerdote da sua casa, você é um sacerdote da sua família, cabe a você representar os seus filhos, representar sua esposa, representar seu marido, representar aqueles que estão debaixo do seu teto diante de Deus. Então, essa era a preocupação de Jó. E também a paternidade, ela diz respeito ao ofício pastoral. Diz respeito a uma atitude, a uma ação pastoral. Você é pastor do coração dos seus filhos. Você é pastor do coração da sua esposa. Você é o pastor da sua família. Deus deu a você um pequenino rebanho para você pastorear, para você cuidar, para você santificar, para você purificar, para você apresentar diante de Deus sem ruga, sem mácula, sem coisa semelhante. Então, a paternidade não está nos grandes horizontes fora do nosso lar, fora da nossa casa. Há um pequenino rebanho perto de você. Há um pequenino rebanho na sua casa. E às vezes nós não vamos dar conta do mundo todo. Nós vamos dar conta daqueles que estão debaixo do nosso teto. Como pastor da sua família, como sacerdote da sua família, qual é a sua posição diante de Deus? Qual é a sua posição diante da sua família? Paternidade. Muitas pessoas vivem essa orfandade porque não possuem uma representação diante de Deus, porque não possuem um pastoreio da sua família. Que Deus possa nos abençoar para que nós possamos exercer com muita paixão, com muito zelo, com muita vida, esse ofício que o Senhor nos chamou para realizar. A Bíblia diz que Deus constituiu um reino de sacerdotes. Você foi chamado para o ofício sacerdotal. Você foi chamado para ser sacerdote da sua família. Você foi chamado para apresentar a sua família diante de Deus. Você foi chamado para apresentar os seus amigos diante de Deus, né? Você foi chamado para ter acesso à presença de Deus, né? Você foi chamado para buscar a Deus e para conhecê-lo. Você foi chamado para ser sacerdote. E às vezes nós não sabemos aproveitar, nós não sabemos desfrutar, nós não sabemos nos realizar naquilo que Deus nos constituiu. Porque às vezes nós vivemos sempre dentro de uma passividade, né? E o pastor Rodrigo nos ensinou isso nos 2 últimos domingos. Nós vivemos dentro de uma passividade que nós não temos a atitude de buscar a Deus em oração. Nós queremos sempre o quê? Que as pessoas orem por nós. E ora por mim aí. Poxa, né? Talvez a tua oração aí, Deus ouve mais, né? A oração do pastor talvez, né? Chegar primeiro, né? Privilegiada. Não. Aproveite e desfrute daquilo que Deus deu a você. Um ofício sacerdotal para representar pessoas diante do Senhor. Contudo, o texto que eu quero ler como base para a nossa reflexão de hoje está no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 4, verso 25 a seguir. Nós vamos ler esses versos, 2 versos do capítulo 4, 25 e 26. Vamos adentrar pelo capítulo 5. Amém? Acharam? Não encontraram? Aí não é possível, né? Aí a gente tem que te dar uma surra mesmo, né? Gênesis capítulo 4, verso 25.
Tenhamos uma palavra de oração, mais uma vez, antes de nós prosseguirmos com a leitura do texto. Senhor, fala conosco. Nós pedimos, Deus, a Tua palavra, que é útil para o crescimento, que é útil para a educação, para o aprendizado no Senhor, que é útil para a exortação. Fala conosco, Senhor. Dá-nos a Tua palavra. O Teu Espírito tem se movido de maneira poderosa, sobrenatural neste lugar. Nós temos sentido, nós temos percebido, nós temos visto que o Senhor tem realizado muitos milagres neste lugar. Mas tudo isso só é possível porque cremos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa fé, ela é alimentada pela Tua palavra. É a Tua palavra que sustenta a nossa fé. É a Tua palavra que aumenta a nossa fé. É a Tua palavra que nos mantém de pé, Senhor. Nos momentos de maiores dificuldades, de tribulação da vida de Jesus, Ele se apoiou na palavra. Ah, Deus, nem só de pão vive o homem, mas tudo que sai da boca do Senhor é alimento, é mantimento, e é das Tuas palavras que eu quero me alimentar, Senhor. E nós queremos isso hoje para nós aqui, Deus. Nós não queremos viver de pão somente. Nós queremos viver, Deus, da Tua palavra. E essa palavra, o pão diário, o verdadeiro pão diário, que vai nutrir a nossa alma, que vai nutrir o nosso coração, que vai nos abençoar e nos tornar apto para suportar, para resistir o dia mau, porque nós cremos e confiamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Capítulo 4 de Gênesis, versículo 25 a seguir. Adão conheceu ou teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho. Chamou-o de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho, e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: nessa época, nesse tempo, começaram a invocar o nome do Senhor. Agora lance uma palavra de profecia sobre a vida dele. Neste tempo, aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, a sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois do nascimento de Maalalel, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Cainã viveu 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalalel viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Maalalel viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jared viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos,
Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos e teve outros filhos e filhas. Matusalém viveu incrivelmente 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho chamado Noé, pois disse que ele nos traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar essa terra, que o Senhor nos amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Lameque viveu 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém? Nós estamos dentro de uma origem dos tempos. E o autor de Gênesis está narrando, está trazendo para nós a história de uma descendência, a história de uma família. E tudo isso tem a ver com paternidade hoje. E tudo isso tem a ver com o exercício paternal. Porque é natural da vida, da história, da existência, nós cairmos no esquecimento daqui a algumas gerações. Daqui a um tempo nós não seremos mais lembrados, né? Às vezes já não somos hoje, né? Não convidam você para reunião em família e tal, e você só vê no grupo lá, se reuniram para comer uma carne e não me chamaram, né? Daqui a um tempo, imagina daqui a um tempo, você sequer vai existir, né, para a sua família, né? É natural nós cairmos no esquecimento, né? Pessoas que vieram antes de você foram esquecidas. Você vai ser esquecido, ninguém vai se lembrar de você, né? Talvez seus filhos serão esquecidos também, e muita gente será esquecida, né? Você sabe quem foi seu tataravô? Você não sabe quem foi seu tataravô, né? Possivelmente não vão lembrar de você também como seu tataravô, né? Então é natural, é a história da vida, né? Mas nós estamos dentro de um quadro narrativo de que o autor está trazendo a importância da paternidade não para o tempo presente, não para o tempo agora, mas para um tempo futuro. A paternidade, ela não diz respeito a esse ofício sacerdotal, a esse ofício pastoral que acontece aqui, que acontece agora, que acontece nesse tempo. Mas um ofício sacerdotal, um ofício pastoral que visa a posteridade, que visa o futuro, que visa as gerações que estão por vir. Eu aprendi estudando liderança, né, com o mestre Ivailton, pastor Ivailton, que um líder de sucesso sem um sucessor, ele é um fracasso total. Se você pode ser o grande, o herói, né? Se você não deixa alguém para dar continuidade naquilo que você está fazendo, você fracassou total, né? E essa foi a crise do Salomão. Rapaz, eu construí um mundo, um império, vou deixar para quem, né? Para os vagabundos aí dos meus filhos aí, que não quer saber de nada, não quer estudar, não se aplica a nada, né? Vai ficar tudo para ele. Enfim, se nós não deixarmos pessoas para continuar o legado, seríamos um fracasso total. E nós estamos dentro de uma história de que esses homens aqui, eles não estão preocupados somente para o tempo agora, mas para a posteridade. E isso vem nos ensinar uma coisa, que Deus, ele não é um Deus de indivíduos. Deus não é um Deus que quer habitar na sua vida. Deus quer habitar na tua casa. Deus quer habitar na tua família. Os hebreus, eles não tinham Deus como o seu Deus, mas como o Deus do seu povo, como o Deus dos seus pais. E era assim que Deus se apresentava. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou Deus, sabe, de fulano, de ciclano, de beltrano. Então Deus é um Deus que está presente, não apenas na vida de indivíduos. Deus está presente na casa, Deus está presente na família. O interesse de Deus não é só em você, o interesse de Deus é na tua casa. O interesse de Deus é a
tua família. E quando você compreende os interesses de Deus na tua família, a sua função paternal não diz respeito somente a você e os teus filhos, diz respeito aos filhos dos teus filhos, os filhos deles e os filhos que virão também deles. Porque Deus é um Deus que habita na descendência. O Deus do pai, é o Deus do filho, é o Deus do avô, é o Deus do bisavô, é o Deus do tetaravô, é o Deus de toda a história da sua família. Então o interesse de Deus é habitar em toda a tua descendência. E esse texto que nós lemos, ele vem nos ensinar algumas coisas preciosas que eu queria poder compartilhar com você aqui. Essas coisas preciosas da parte de Deus sobre paternidade. Uma paternidade que não visa somente o tempo presente, mas visa o futuro. A primeira coisa que nós temos que entender como figuras paternas, como figuras sacerdotais, como figuras pastorais, é de que há uma promessa sobre a tua casa, há uma promessa sobre a tua descendência, há uma promessa sobre a tua família. E o Adão entendeu isso. Nós sabemos que Adão tinha primeiramente 2 filhos, Caim e Abel. E Caim, ele representa o que há de mais perverso na humanidade. Um homem bestial, dominado pelos seus desejos, dominado pelas suas paixões. É assim que o texto vai narrar a vida de Caim. Alguém invejoso, alguém orgulhoso, um assassino, alguém odioso, alguém rancoroso que atenta contra a vida do seu irmão e o mata. A tentativa de Caim é matar a promessa que Deus fez para Adão, para a sua mulher Eva. Quando o homem cai, quando o homem peca contra Deus, Deus lança palavras de juízo sobre a vida de todo mundo que está ali. Sobre o homem, olha, agora a terra é maldita por tua casa, tu vai trabalhar desgraçadamente, tu vai ser explorado, tu vai trabalhar muito e vai ganhar pouco, tu vai acordar 5 horas, vai chegar 10 horas, tu vai pegar busão lotado e vão te explorar dia e noite, tu vai ganhar só uma mixaria, tu vai te cansar, tu vai querer, sabe? A vida é difícil, o mundo é cruel para você, isso é por causa de você. E o Lameque entendeu isso lá na frente, né? Lameque diz, meu Deus, que vida miserável, né? Que vida de trabalho nesse mundo amaldiçoado por Deus. Então o mundo se tornou amaldiçoado por causa do homem, né? Houve uma sentença sobre a mulher também. Olha, tu vai sofrer na tua gestação. Tu vai sofrer, que as tuas dores de parto aumente, que você sofra. E mais, você agora, a partir de então, estará subjugada pelo homem. Você está subjugada pelo macho, você está subjugada pelo marido. É o que diz o Senhor. Olha, teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ele vai dominar sobre você, né? Isso é efeito do pecado. E há também um juízo sobre a serpente. Deus fala, agora é contigo. Da mulher, essa daí que tu enganou, vai sair uma semente que vai esmagar a tua cabeça. Deus fez uma promessa. E nós estamos aqui dentro de um cenário que Adão crer na promessa de Deus sobre a família dele. Nós estamos dentro de um cenário que Adão não deixou de crer naquilo que o Senhor prometeu para a família dele e para a descendência dele. Caramba, o que Deus prometeu para você não é para terminar na sua vida, não é para terminar quando você morrer. O que Deus prometeu é para a tua casa, é para os teus filhos, é para a tua posteridade. Não deixe de crer nas promessas que Deus te faz. Deus fez uma promessa para Adão e cumprirá e cumpriu essa promessa. Deus faz promessas e cumpre. Então, a primeira coisa do nosso ofício paternal, pastoral, sacerdotal, que é um ofício paterno, é sempre estar convicto das promessas que o Senhor nos faz. O trabalho das nossas vidas é lembrar os nossos filhos na fé, é lembrar os nossos filhos biológicos que Deus tem promessas para a vida dele. E que promessa é essa? Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser irrepreensível. Você foi chamado para viver obedientemente. E se você viver assim, de forma santa, de forma irrepreensível, de forma obediente, o Senhor vai abençoar a tua vida. Você vai ser próspero, você vai ser feliz, você vai viver bastante.
Então, quando Israel está na sua peregrinação pelo deserto, quando estão andando no meio do areial, o Senhor começa a dizer para ele: olha, ensina os teus filhos, lembra-os do pacto, lembra-os da aliança, lembra-os daquilo que eu prometi, lembra-os daquilo que eu dispensei sobre a tua vida como sacerdote, lembra daquilo que eu prometi para cada um de vocês. Essa bênção não é para ti, essa bênção é para a tua casa, é para a tua família, é para a tua posteridade. Lembra-os, ensina-os a temer, ensina-os a guardar tudo aquilo que tenho prometido a vocês. Então, gente, esse é o nosso primeiro ofício paternal, é lembrar os nossos filhos na fé, é lembrar os presentes chamados filhos que o Senhor tem nos dado, de que há uma promessa sobre a vida deles, de que aquilo que o Senhor prometeu não termina em mim, termina em toda a minha casa, em toda a minha tribo, em todo o meu clã, em todos aqueles que de mim descendem. O Senhor fez uma promessa. O Senhor fez uma promessa. E nós devemos sempre lembrar que Deus cumpre promessas na nossa vida. O nosso papel como pais é um papel educativo, de sempre nutrir a fé, a esperança naquilo que Deus pode realizar. Essa é a primeira coisa que esse texto me ensina, de que Deus nos faz promessas, mas essas promessas não terminam em nós, não é para você, porque nós somos tão egoístas que às vezes quando a bênção nos alcança, nós ficamos satisfeitos. Nossa, aconteceu, nossa, como fui abençoado, nossa, como estou bem, nossa, como estou legal, e acha que o problema do mundo está resolvido porque o nosso está resolvido. As coisas diante de Deus não funcionam assim. Os problemas do mundo não estão resolvidos porque os teus estão. O problema das pessoas não estão resolvidos porque o teu está. E nós temos que reafirmar para nós, para a nossa família, para todo mundo, de que o Senhor faz promessas e cumprirá essas promessas. A segunda coisa que esse texto nos ensina está lá no versículo 26, na última parte. Que nesse tempo, no tempo de Sete, quando Sete chegou à idade adulta, ele teve um filho chamado de Enos. Então, nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Nesse tempo, nessa geração, nesta plenitude, o nome do Senhor começou a ser invocado. Mas antes disso, o que nós tínhamos? Tecnologia, arte e música. E quem que elaborou tudo isso? Os descendentes de Caim. Se nós olharmos um pouco mais acima, nós vamos ver a partir do versículo 17 que há uma descendência também em contrapartida à descendência de Adão ou à descendência de Sete, que é exatamente a descendência de Caim. Então os descendentes de Caim, aqueles que promoviam a cultura da sua época, aqueles que começaram a dominar as tecnologias do ferro, a arte, a música, a poesia, eram as coisas demais daquela época. E nesse tempo em que as pessoas, apesar de todo esse avanço artístico, musical, tecnológico, as pessoas viviam conforme os seus prazeres. Nós vemos que o Caim, ele tem um filho chamado Lameque. E o Lameque era um cara violento, ele casa com duas mulheres, é um cara que procura fazer o mal para o outro. Então as pessoas viviam debaixo do seu pecado. E nesse cenário, nesse contexto, nessa geração de perversidade, onde o fruto do pecado começa a se espalhar de uma maneira veloz, acelerada, nesse tempo, nessa geração, na geração de Sete, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. As pessoas começaram a invocar o nome de Deus. A sua geração, o seu tempo, é o tempo de começar a invocar o nome do Senhor. É como se a presença dele fosse chamada para estar e para habitar. Não importa o teu histórico familiar. Não importa da família do bagulho que é a tua. Ou se é a grande família também, né? Porque família é confusão, vocês sabem, né? Família e confusão, para mim, se define. O que define para você família? Confusão. Confusão, rapaz, confusão demais. E eu falei isso aqui uma vez, acho que foi domingo de manhã, domingo passado de manhã, né? Que família e confusão, meu amigo. E isso está na Bíblia, tá? A gente vê para a família de Adão, confusão. Lá um irmão mata o outro.
né? Lá a mulher passa por cima do marido, o marido diz que é uma coisa, a mulher chega e diz que é outra, né? E uma confusão desgraçada, né? E lá o Lameque não se contenta aí com a mulher dele, quer casar com outra mulher, e a gente vê na família do Abraão também, que é uma confusão doida, a gente vê na família do Noé uma confusão doida, o pai amaldiçoando o filho odiando o pai, uma loucura, e nós vemos isso em todos os níveis. A gente vê a família de Davi, o Absalão pegando a mulher do pai dele, matando a irmão, e Davi tinha um filho estuprador, uma filha estuprada, era uma loucura. Meu Deus do céu, família é confusão. A gente vê na família de Jesus também uma confusão louca, os irmãos não acreditavam nele, achavam que ele era doido, queria botar ele no manicômio, queria prender dentro de casa, né? E ele chega a dizer, olha, a minha família é aqueles que aí ouvem a vontade do meu pai e obedecem, né? Porque, rapaz, ele estava dentro dessa loucura, confusão chamada família, né? É uma benção, mas também é uma loucura, é uma confusão. E nós estamos aqui nesse cenário, então não importa se a tua família é uma confusão, se a tua família é toda doida, é toda desgraçada, né? Deus chamou você para invocar o nome dele nessa geração. E eu começo pela minha própria família. Pensa numa família desgraçada, era a minha, meu irmão. Misericórdia, era mesmo. Rapaz, confusão era com marchinha, né? Os meus tios, era uma briga, era um querendo matar o outro, era briga de faca mesmo, né? Acho que, assim, bem cangaceiro mesmo, né? Essa família, bem de puxar mesmo. Só Deus sabe do inferno que a gente vivia lá em casa, né? Cara, quando chegava o final de semana, eu já me tremia todo, né? O que eu mais odiava era esse tal de sábado e domingo. Eu falei, cara, vai começar o inferno aqui, né? Porque era o dia de beber, era dia de beber, né? Depois das tantas, meu irmão, só vê o copo, né, na parede, e começou o diacho já, né? Foi terrível, terrível, só Deus mesmo para nos preservar diante desse cenário caótico, né? Então, minha família foi assim, né? A minha família sempre foi dentro de uma tradição cristã, né, católica, que não se refletia em uma prática do evangelho, né? Não se refletia na prática cristã. A gente dizia que era, mas isso não refletia a nossa prática. Apenas dizia que não, a gente é, mas esse a gente é não refletia a prática do dia a dia. Nós dizíamos que éramos religiosos, mas a religião não fazia parte da vida da gente. Tá? E assim funcionava, era uma loucura, né? Eu contava aqui de manhã hoje, né, que no Natal, o rapaz não gostava do Natal, né? Pensa também uma data ruim para a família, Natal. Rapaz, por quê? O que acontecia? Natal, né? Todo mundo, ei, Natal, né? Não sei o quê, comprar galinha, matar o peru, não sei o quê. Comprar o galeto, né? Beleza. Natal, é Natal, né? Eu preferia sair desguiado aí pela Vila Sarney nas quebradas, né? Para não ter que explorar, né? Porque ficava em casa não era um bom negócio, né? Aí Natal todo mundo feliz, né? Aí tinha nosso mantra, né? Vamos ficar até meia-noite para todo mundo comer, né? Essa palhaçada, né? Até meia-noite, né? Para todo mundo comer. Falei, né? Fica até meia-noite. Hoje é 6 horas, mano. Eu já tô comendo, já tô dormindo. Quem me acorda é os fogos, enfim. E lá em casa era assim, ficava nessa. Não, meia-noite e tal, pra gente comer, véspera de Natal, não sei o quê. Aí a gente comia. Era tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo legal, até meia-noite. Jesus estava lá, nascimento de Jesus, Feliz Natal, Feliz Natal, né? Aquela hipocrisia, Feliz Natal, né? Feliz Natal, né? Meia-noite, né? Durava um minuto, cumprimentou e tal, Feliz Natal, não sei o que e tal, Deus te abençoe. 00:02, o diabo chegava. Chegava ele e uma galera, só podia, porque não era possível. Meu amigo, e começava o pau de briga por causa de som, por causa de não sei o quê, e não sei quem tava vacilando, e não sei quem não sabia beber, e não sei quem queria bagunçar, e começava, né? E penso que eu não te mato, então bora me mata se tu for homem, então bora. Aí, meu Deus, começava, minha família desgraçada é essa que o senhor me botou, rapaz? Uma loucura mesmo, né? Eu falei, cara, mas como assim?
Então, assim, o meu histórico familiar é todo desgraçadão, gente. Não acho que minha família era linda, família dos sonhos, né? Comercial de margarina. Minha vida foi difícil dentro de casa, né? A separação dos meus pais, né? Um novo relacionamento da minha mãe, uma loucura, né? A minha família, assim, a maioria era tudo vagabundo mesmo. Hoje da ação, a maioria dos meus tios, né? Não trabalha, não faz nada, fiquem lá, a vida dos caras é só beber direto, tudo alcoólatra, tudo diambeiro, né? Não presta mesmo, né? Uma loucura mesmo, foi toda desestruturada. E eu estava dentro desse sistema, dentro desse nicho familiar, esse era o meu habitat. Mas, daqui há uns 50, 60, 100 anos, né? Se vocês estiverem vivos, vocês vão ler a minha biografia e lá vai estar escrito: Adilton, no tempo dele, na casa dele, começou-se a invocar o nome do Senhor. No meio dessa família toda desgraçada, no meio dessa família toda desestruturada, nessa geração, nesse garoto, nesse rapaz, o nome do Senhor começou a ser invocado. Sabe o que aconteceu? O meu irmão se converteu, a minha mãe se converteu, e Deus está agindo na minha avó, que era matriarca, né? Que não larga minha santa, é assim. O Senhor converteu o coração dela. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: não importa teu histórico familiar, não importa a desestrutura da tua família, não importa a confusão que a tua casa é, em você, o Senhor diz: nele, nela, nesse tempo, o meu nome será invocado. Nesse tempo, em você, uma nova história, Deus irá começar. Em você, uma nova história, um novo tempo, Deus está inaugurando sobre a tua casa, sobre a tua família. Em você, o nome do Senhor será invocado. E assim foi com Sete. No tempo de Sete, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. No seu tempo, no tempo do Mateus, no tempo do Aécio, no tempo do Márcio, o nome do Senhor começou a ser invocado. Aleluia! E isso é uma atividade paterna. Você, dentro desse ofício paternal, é o seu tempo de invocar o nome do Senhor. É o tempo de você anunciar o nome do Senhor. Não importa. O Sete, ele vem de um histórico ruim também como o meu. Ele vem de um histórico complicado como o meu, como o teu. Ele é de uma família que viviam bem diante de Deus, foram expulsos da presença de Deus. Ele vivia dentro de um ambiente familiar que o irmão matou o outro. Ele vivia dentro de um ambiente familiar de que o irmão tinha inveja do outro, de que um irmão perseguia o outro, de que um irmão era egoísta, de que um irmão era perverso e de que o pecado reinava nesse tempo. Ele vivia dentro de um ambiente de que seus parentes eram todos perversos. Lameque, um assassino, violento. Mas nele, na geração de Sete, o Senhor começou a ser invocado. Então deixa eu dizer uma coisa: você não é refém do teu histórico familiar. Você não é refém do sistema da sua família. Em nome de Jesus, seja livre para em você um novo tempo de Deus começar sobre a tua casa. Em você, um novo tempo da parte de Deus vai começar. E se você já é fruto desse novo tempo de Deus, prossiga, prossiga, prossiga. Então nós temos que entender que a paternidade diz respeito, primeiro, a preservar, a ensinar e a lembrar os nossos filhos de que há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. A segunda coisa é de que é o tempo hoje, é o tempo agora,
para invocar o nome do Senhor. E a terceira coisa que esse texto nos ensina é que nós, como pais, devemos imprimir uma identidade nos nossos filhos. Veja comigo o versículo 1 do capítulo 5. Esses são os relatos dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, os formou à semelhança dele. Ou seja, Deus fez Adão à sua semelhança. Criou o homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era a semelhança dele, a sua imagem. Então veja só, Deus, ele cria Adão à sua imagem e semelhança. O Adão tem um filho chamado Sete, e esse Sete é a imagem do Adão. Cadê o William? Tá ali, né? Lógica, viu? Se o Sete é filho de Adão, o Adão é filho de Deus, a imagem de Deus, logo, o Sete é a imagem de Deus. O Sete é a imagem de Deus. E a terceira coisa que a gente tem que aprender com a palavra de Deus, a nossa função paternal, sacerdotal, pastoral, é imprimir nas pessoas a imagem que está em nós. E a imagem que está em nós deve ser, meus irmãos e irmãs, a imagem de Jesus. Se Cristo está em você, ensine os seus filhos a ser como você. Alguém já disse para você, você é a cara do seu pai? Caramba, hein? Isso é bom? Oh, meu Deus, é a cara do pai, né? Isso é bom? Isso é bom? Alguém chegar e dizer, oh, você é a cara do seu pai. Como você se sentiria, né? Você é a cara da sua mãe, na cara da mãe dele, né? Rapaz, né? Isso é bom. Como você se sente ao ouvir isso? Oh, menino, é a cara do pai. Meu Deus, tem gente que virou ali a boca. Meu pai é um miserável, né? Me largou, me esqueceu, sei nem quem é essa peste, né? Foi embora. Tem gente que diz isso, é verdade, né? Sei nem quem é, velho. Nós, enquanto pais, devemos gerar nos nossos filhos a imagem que está em nós. E a imagem que deve estar em nós, meus irmãos e irmãs, é a imagem de Deus. Deus fez Adão à sua imagem e semelhança. Adão teve um filho chamado Sete, e Sete foi feito à imagem de Deus, porque o seu pai era de Deus. Os seus filhos devem parecer com você. Se vocês tão somente estiverem em Jesus. Em Jesus. Então, a nossa função paternal, sacerdotal, irmãos, é exatamente essa. Educar os nossos filhos para que eles se pareçam com Jesus. Agora eu te pergunto, né? Você quer que seu filho se pareça com você? O que de Cristo há em você? Se parecer com você é se parecer com Cristo? Seu filho, sua filha, se parecer com você, ela estará se parecendo com Jesus? Quando eu morava lá na Vila Sarney, né? Sou de Quebrada. Aí nós tínhamos uns vizinhos, né? Que eu sempre fui assim muito popular, né? No bairro, né? Todo mundo me conhecia, né? E sabia dessa minha nova vida com Deus e tal. E sempre pediam, né? Para me levar os filhos. Olha, leva fulano para a igreja contigo e tal. Leva com ele, né? Tá precisando muito, fulano tá precisando muito, né? E na época, claro, que eu não tinha essa maturidade, né? Aí eu tava pensando outros dias, né? Que falei, rapaz, fulano de tal naquele dia, né? Quase 10 anos atrás, né? Por que ela não levou mesmo o filho dela para a igreja? Por que ela teve que transferir para mim essa responsabilidade? Se ela pediu para eu trazer o filho dela para a igreja, e ela sabe que o caminho de Deus é o melhor caminho,
Ela sabe que a comunhão dos santos é o melhor local para estar, o melhor lugar para estar. Que diabo que ela não levava o filho dela? O que impedia? Você sabe que não bate a coisa? E você? Fica, pastor, aqui, meu filho, tá, não sei o quê, vem cá. E você? Se você não é a referência para o seu filho, sou eu que devo ser? Se Cristo não está em você, aí é uma outra coisa, verdade. Mas se você se diz cristão, se diz servo de Deus e Jesus não está em você, para você ser a referência dos seus filhos, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está batendo nessa história. Porque nós, enquanto pais, meus irmãos e irmãs, elas são exatamente a nossa imagem, né? Mandaram um recado ali para mim, né? Fala mais alto. Rapaz, aí complicou, né? Vocês não estão ouvindo, né? Eu acho que vocês vão ter que ir no YouTube para dar views lá, né? Para dar visualização no YouTube depois, viu? Vou tentar falar um pouco mais alto. Que nem aqueles pregadores assim mais pentecostal, né? Eu sou a pentecostal, viu, gente? Ou já fui, pelo menos, né? Vou tentar falar um pouco mais alto. Mas eu não sei se eu vou conseguir manter, né? Que a gente cansa, a voz cansa. Enfim, gente, nós enquanto pais devemos imprimir a identidade de Deus em nossos filhos. Isso não é uma responsabilidade que é do pastor, é do seu pastoreio. Não é uma responsabilidade do sacerdote, é do seu sacerdócio. Deus deu a você um pequenino rebanho chamado família. É a tua família, é a tua casa. Seja você a referência para os teus filhos. Como dizia o pastor Rodrigo semana passada, seja você o herói ou o vilão da tua casa. O vilão ninguém quer ser, né? Porque a gente sempre responsabiliza. É que o pastor não visitou, né? Os meninos do juventude lá que não quiseram colar com ele, né? Aí sempre procuramos os vilões. Nunca é a gente, sempre é o outro. Sempre é a igreja, né? Sempre é todo mundo. Mas na hora de ser herói, aí a gente quer ser o herói. Então, o nosso trabalho, meus irmãos e irmãs, é imprimir nos nossos filhos a imagem de Deus. Se eu sou filho de Deus, se o Evangelho me alcançou, se fui transformado e estou sendo transformado à medida que Cristo está sendo manifesto em minha vida, os meus filhos naturalmente precisam crescer a cara do Pai, a cara do Cristo que está em mim, que está na tua vida. Não tem como fugir disso. Então, esse Sete era a imagem do Adão, que era a imagem de Deus. Você é a imagem de Deus? Onde está a imagem de Deus em você? Onde está Deus em você? Para que os seus filhos também queiram ter a imagem desse Deus. Tenham a imagem de Deus, para que os seus filhos também possam ver Deus na vida de vocês. Porque se Deus, Ele não for conhecido dentro da tribo, dentro do clã, dentro de casa, o Deus que nós apresentamos aqui é desinteressante para Ele. Se a comunhão, se a verdade, se a honestidade não começar lá, aqui esse Deus, ele não vai aparecer. Porque o reino de Deus funciona assim. Deus deu um rebanho para você. Deus deu um clã para você. E esse pequenino rebanho, chamado família, é lá que o seu ofício sacerdotal, pastoral, paternal, deve ser desenvolvido. Uma outra coisa que esse texto nos ensina está lá no versículo 22 do capítulo 5.
Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Gente, a outra coisa que a palavra de Deus está nos ensinando é o seguinte: não importa quanto tempo você viva, que esse tempo de vida que você tem seja uma vida de comunhão com Deus. A paternidade em Deus, e quando nós entendemos o seu propósito e o seu ofício, é quando nós vivemos em comunhão com Deus todo o período da nossa vida, todo o momento da nossa vida. Não importa para onde você vai, importa que Deus está com você em comunhão em todo o tempo. É o Senhor contigo na caminhada. E esse princípio estava também com Abrão. Deus falou: Abrão, sai do meio dos teus parentes, sai da tua casa e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas aonde é, não importa, não interessa, apenas vai, eu vou contigo. No meio da jornada eu estarei contigo. No seu tempo de vida, ande em comunhão com Deus. Mas parece que tantas outras coisas nos interessam mais do que a comunhão com Deus. Às vezes nós queremos comungar com tantas outras coisas e não com Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, responda para você mesmo. Quanto tempo está durando a tua comunhão com Deus? 1 ano? 2 semanas? 3 semanas? Você estava em paz com Deus ontem e hoje não está mais? Você estava na presença ontem e hoje não está mais? E como tem pessoas nessa situação? Dizem entregar sua vida para Jesus, para ter paz com Ele, comunhão com Ele, mas outras coisas o impedem de viver essa comunhão. É interessante que o Enoque, ele viveu 300 anos de comunhão, né? Há uma discussão se esses números eles são literais ou não. Eu penso que não, né? E esses símbolos, esses números apontam apenas para uma quantidade de tempo um pouco mais longo, um pouco maior, né? E isso não vem um caso agora, é uma outra discussão. Mas o Enoque viveu 300 anos. E esses 300 anos da vida de Enoque foi em comunhão com Deus. Se Deus te dissesse para você: olha, você vai viver 500 anos, né? E jovem, né? Não adianta a gente viver 500 anos e ficar, né? Gaga, velhão, a gente vai curtir o que da vida, né? Tá, você vai viver 500 anos e jovem, nesse teu corpo aí, do jeitinho que você tá. Tentador, não é? Você viveria em comunhão com Deus esses 500 anos? Você não sabe quanto tempo você vai viver. Eu não sei. Mas o dia de hoje é o dia que nos foi dado para viver em comunhão com Deus. A cada dia que nasce, a cada dia que surge, é a oportunidade para vivermos em comunhão com Deus. E o Enoque, 300 anos, ele viveu em comunhão com Deus. Ele viveu em comunhão com Deus. E, gente, a paternidade é quando nós ensinamos nossos filhos a viver em comunhão com Deus. A paternidade é quando ensinamos os nossos meninos e meninas a desfrutarem de paz e comunhão com Deus. É quando nós ensinamos a nossa família, o nosso clã, a viver em comunhão com Deus. Observe que nós não estamos falando apenas dos 7, nós estamos falando da descendência dos 7, nós estamos falando de toda a família dos 7, nós estamos falando de toda a tribo, de toda a genealogia dos 7, e a genealogia dos 7, dessa pessoa que começou a invocar Deus na sua casa, dessa pessoa que começou a invocar Deus na sua família. Todos os seus descendentes procuraram viver em paz e em comunhão com Deus, porque alguém disse: basta o pecado, basta as maldições, nós invocaremos o nome do Senhor.
Então, dentro desse histórico familiar de comunhão, de identidade, de promessa e de invocação do nome do Senhor, nós estamos diante das possibilidades mais concretas da vida. E quais são as possibilidades mais concretas da vida? Aqui está um homem. Primeiro, eles nasceram, casaram, tiveram os filhos e morreram. Esse é o refrão que se repete nessa música. Aí fulano de tal gerou não sei quem. Aí não sei quem nasceu. Aí não sei quem gerou filhos e filhas. E viveu mais um pouquinho. E depois morreu. E fulano, que era filho desse, viveu tanto. E gerou filhos e filhas. E depois morreu. E depois morreu. Mas dentro dessa história de nasceu, casou, teve filhos e morreu, tem uma pausa nessa melodia. Teve alguém que não atravessou esse processo de nascimento, de filhos e de morte, que é exatamente o Enoque. Veja comigo o versículo 23. Enoque viveu 365 anos. Alguns estudiosos dizem que esses 365 anos aqui, eles não são literais, eles são simbólicos. E isso representa uma plenitude de vida. E isso representa uma totalidade de vida. Ou seja, o Enoque viveu uma vida plena. O Enoque viveu uma vida total. E essa vida plena, essa vida totalizante de Enoque, foi uma vida em que ele andava em comunhão com Deus. O versículo 24 diz: andando em comunhão com Deus, até que o dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Você sabe qual é o destino das pessoas que caminham com Deus? O próprio Deus. Você sabe qual é o destino das pessoas que andam em comunhão com Deus? O próprio Deus. Nosso destino não é o céu. Nosso destino não é rua de ouro e de cristal, nuvem, asinha de anjo, não. O nosso destino é o Senhor. O nosso destino é Deus. Não interessa onde nós estivermos, o que importa é a presença dele conosco. Cara, e o salmista tinha essa consciência. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Não importa se eu estiver atravessando vales de sombra e de morte. Não interessa se estou atravessando tempestades, furacões, vendavais. O Senhor está comigo. Não importa se esteja eu atravessando o inferno, Ele estará comigo. Porque o profeta Isaías diz: quando tu passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, elas não te queimarão. Sabe por quê? Porque Ele está conosco. E isso é fruto de uma vida de comunhão com Deus. Então que a sua vida, que os seus caminhos, que a sua estrada, que a sua rota seja uma rota, seja um caminho de comunhão com Deus. Porque a morte, ela não é a realidade final sobre a tua vida, sobre a minha vida. A realidade final para aqueles e para aquelas que andam em comunhão com Deus é a vida no próprio Deus. E nós devemos, como pais, ensinar isso para os nossos filhos. Oh, meu filho e minha filha, esse teu caminho na ausência do Senhor te levará para a morte. Esse teu caminho na ausência do Senhor te levará para a destruição. Mas se tu andares com Deus, não morrerás, mas viverás para sempre. Então a nossa estrada, o nosso caminho deve ser uma vida de comunhão com Deus. Deve ser uma vida em que os passos do Senhor devem nos arrastar, devem nos conduzir para uma nova vida. Então,
A paternidade, ela não está sobre você, ela está sobre a sua descendência. Que a tua descendência invoque o nome do Senhor, que Deus seja a habitante da tua casa, que Deus seja habitante da tua família, da tua descendência. A história que começa em você, a história que se desenvolve em você, a história em que você dá continuidade para a habitação desse Deus. Que Ele habite na tua geração, que Ele habite na tua casa. E depois de tudo isso, dessa geração de muitas vidas, e o pecado continuando aflorando no meio do povo, o versículo 32 diz que depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Agora veja comigo lá no capítulo 6, versículo 9. Este é o relato de Noé e sua família. Veja só, Noé enquanto sacerdote, Noé enquanto pastor do seu rebanho. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava como? Como seus pais andavam, em comunhão com Deus. Noé andava como seus pais andavam. Noé andava como seus descendentes, ascendentes andavam, em comunhão com Deus. No meio de um mundo de pecado, de gente perversa, de gente má, de gente do mal, de gente doida, de gente injusta, de gente violenta, Noé e a sua família andavam em justiça. Qual era o cenário desse tempo? Veja comigo o versículo 4 do capítulo 6, alguns versos acima. Naqueles dias e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz a filhos que se tornaram guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e propósitos eram sempre e inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra, e isso lhe causou imensa tristeza. Era nesse mundo que a família de Noé foi plantada, no meio de gente perversa, no meio de gente má, no meio de gente doida, no meio de gente violenta, no meio de gente que ama mais os prazeres carnais do que a Deus, no meio de gente que só pensa na bagaceira. A palavra de Deus diz que no tempo de Noé as pessoas se casavam e se davam em casamento, as maiores loucuras eram aprontadas naquele tempo, e as pessoas estavam nesse contexto de viver o prazer, de viver, né, a loucura do momento, e no meio de toda essa perversidade existencial, uma família, um único homem era considerado justo e íntegro e andava em comunhão com Deus. Uma família, um único homem, andavam em justiça e integridade e em comunhão com Deus. Que seja essa a tua família nesses tempos. Que seja esse você nesse tempo. Que Deus possa olhar e dizer, no meio de toda essa loucura, esse aqui, ele é justo e íntegro e anda em comunhão comigo. Comunhão com Deus é o que nós devemos deixar de legado para os nossos filhos. Meu filho, o mundo que tu vai viver é doidão. O mundo é muito doido e fica mais doido a cada dia que passa. Mas apesar da loucura do mundo, da doideira do mundo, nós andamos em comunhão com o Senhor. Apesar da desgraça que está o mundo, nós andamos na graça do Senhor. Justo, íntegro e em comunhão. Esse deve ser, irmãos e irmãs, o nosso zelo para com as nossas famílias. Em justiça, em integridade e em comunhão com Deus. E tudo isso parte da promessa que o Senhor nos fez. Do tempo adequado para o nome do Senhor ser invocado em nossas casas.
da nossa identidade como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus, e da comunhão com o Senhor, nosso Deus. Para esse tempo, mais do que nunca, nós precisamos de pessoas que possam transparecer Jesus, e pais que possam tomar a atitude de ser o sacerdote, de ser o pastor da sua casa. De pais que sejam e ensinem seus filhos a andarem em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus. Que pai é você para os seus filhos? Não somente filhos biológicos, mas os filhos que de nós foram nascidos na fé. O mundo em toda essa orfandade necessita de pessoas que se pareçam com Jesus. E você, acima de tudo, é chamado para se parecer com Jesus. Só que a imagem de Jesus não deve terminar na sua família, deve perpassar por você para toda a sua posteridade. Então essa é a geração de Sete. No futuro vão contar a sua história, a sua geração. E quem foi você na história da sua família? Quem foi você, ou quem será você na história da tua casa? Quem é você? Que pai é você? Que sacerdote é você? Tudo isso é paternidade. Na geração de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. Na sua geração é o tempo adequado para o Senhor ser invocado. Você, meu irmão, minha irmã, foi chamado para andar em comunhão com Deus. Não importa o tempo em que esteja vivendo. Nossa, mas eu estou no tempo de muito trabalho, é o momento assim, é o tempo de andar com Deus. Eu estou passando pelo vale, pelas lutas, é o tempo de andar com Deus. O tempo de andar com Deus é hoje, é agora. E olha só que o Noé, gente, ele está gerações depois do Sete. E a bênção do Senhor alcançou o Noé. E isso me faz lembrar a palavra de Deus a Moisés. De que Deus ele visita e fere com maldições até a terceira e quarta geração. Mas a ênfase do texto não é essa. Não é dizer que Deus pune gerações. A ênfase do texto é dizer que Deus tem misericórdia até 1000 gerações. Então, às vezes você, talvez nem sabe, talvez você não preste, e tanta coisa boa acontece na sua vida. Talvez você está dentro de uma geração de gente que foi fiel a Deus e andou em comunhão com Deus. Talvez você esteja dentro de uma árvore genealógica de homens e mulheres que foram tementes e piedosos diante de Deus. E a misericórdia do Senhor tem te alcançado, não porque você é legal, porque santos na sua história, santos no passado, apresentaram toda a sua descendência diante de Deus. E é exatamente isso que Deus diz para os descendentes de Davi: eu só não te mato agora por causa do meu filho Davi. Eu só não acabo com tudo agora por causa do meu servo Davi. Eu poderia descer e destruir tudo, mas não farei por amor a meu servo Davi. E talvez você é alvo da bondade de Deus, porque Ele amou os santos no passado, mas não se esconda atrás disso para sempre. Você é responsável pelas decisões que você tomará a partir de hoje. Decida andar em comunhão com Deus, mas não somente você, toda a sua descendência, e dizer como disse o Josué: eu, a minha casa, todo mundo, nós serviremos a Deus, nós serviremos a Deus. Estamos hoje fincando uma estaca dizendo: essa tribo, essa família, esse clã, estamos aqui erguendo um altar de compromisso com Deus, de que nós serviremos ao Senhor até o fim de nossos dias. Todos os filhos, todos os netos, todos aqueles que farão parte dessa família saberão que nós temos uma aliança com Deus. E todos aqueles que adentrarem nessa família estarão debaixo de um
pacto. Todos aqueles que adentrarem nessa família estarão dentro de uma aliança com o Senhor e desfrutarão da bênção dessa aliança. Então, meu irmão, Deus quer fazer um pacto com você. Deus quer fazer uma aliança com você. Deus quer fazer uma aliança com a tua família. Deus não quer ser apenas um teu Deus. Deus quer ser o Deus da tua família. Deus quer ser o Deus dos teus filhos. Deus quer ser o Deus dos teus netos. Deus quer ser o Deus de toda a tua história e da história da tua família. Em nome de Jesus, que você ande em comunhão com Deus, que você não se esqueça das promessas que o Senhor fez para a tua vida e para a tua casa, que você possa imprimir na vida dos seus filhos a sua identidade como pai, e a sua identidade é filho de Deus, e que todos os dias da tua vida seja uma vida de comunhão com Deus. Não interessa qual é o teu histórico familiar, não interessa os abusos que você sofreu, não interessa as maldições e as pragas que jogaram sobre a tua vida, não interessa se disseram que tu não vale nada, que tu era uma vagabunda, que tu ia ser uma prostituta, que tu ia ser um ladrão, que tu ia ser um maconheiro, que tu não ia dar nada na vida. Ei, o Senhor está te dizendo que nesse tempo, nessa hora, o nome dele será invocado na tua vida. Eu queria convidar você a colocar-se em pé nesse momento. É o tempo oportuno para invocar o nome do Senhor na tua vida, na tua história. Deus, tu habitas, Senhor, na descendência. Tu habitas, Senhor, no clã. Tu habitas, Senhor, na tribo. Que o Deus do Pai seja o Deus dos filhos também. Em nome de Jesus. Que o teu nome, Senhor, que a tua glória não seja enterrada comigo quando eu morrer. Que os meus filhos e os filhos deles possam te conhecer como Deus da nossa família e da nossa casa. Em nome de Jesus. Não termine em mim, Senhor, não termine em nós. Continue, Deus, a te revelar. Continue, Senhor, a te mostrar para toda a nossa descendência. Em nome de Jesus. Seja o Deus dessas famílias. Seja o Deus dessas casas. Nos ajude, Senhor, a ser sacerdotes do nosso lar. Nos ajude a ser pastor da nossa família. Nos ajude a pastorear o coração das esposas. Nos ajude a pastorear o coração dos filhos. Venha enriquecer a nossa vida de experiências contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Que nós possamos viver em comunhão contigo, Senhor. Que o nosso caminho seja um caminho de comunhão contigo, Senhor. Assim como Sete, que seja o tempo de invocar a tua presença, de invocar o teu nome. Nós dizemos sobre este tempo, sobre esta geração: reina o Senhor. Nós dizemos sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas: reina o Senhor. Sobre os meus filhos, sobre aqueles que virão depois: reine o Senhor. Sobre toda maldição, sobre toda palavra de destruição e de morte lançada sobre a tua vida, que reine o Senhor. Reine o Senhor sobre a tua história, em nome de Jesus. Assim como Sete é você, o homem, a mulher escolhido para invocar e para dar continuidade em tudo aquilo que Deus quer realizar. Mostre para os seus filhos o que é ser como Deus. Mostre para eles o que é ser como Jesus. Seja você o herói e não o vilão. Seja você a referência. Não deixe que outras pessoas roubem isso de você.
Não deixe que outras pessoas sejam a referência, os heróis dos seus filhos. Seja você, pastoreie você, o coração do seu menino, da sua menina. Sente com ele, converse com ele e apresente a eles como fazia Jó. Meu filho, se meu filho tem pecado, se meu filho tem cometido algum ato falho, eu apresento diante de ti. Seja o sacerdote da tua casa, seja o pastor da tua família, porque você um dia irá apresentá-los diante de Deus. Não seja passivo, como foi Davi, como foi Eli. Não seja passivo.